no G Notícias, nosso endereço, onde temos mais de 180 mil seguidores. E aqui também a nossa transmissão no YouTube, onde temos o nosso canal Oeste Goiano Notícias. Portanto, hoje é terça e são 20 horas e é hora. E, além das terças, nós estamos aqui também nas quintas. Terças e quintas, sempre às 20 horas, a gente aparece por aqui. Portanto, 2 dias da semana para a gente receber aqui os convidados, e os convidados nos trazem assuntos importantes. E hoje, claro, mais um assunto importante, é sempre um assunto interessante que a gente escolhe para tratar aqui. Aqui a gente fala de gestão pública, de política, a gente fala de saúde, saúde privada, saúde pública e fala de educação. Muitas ocasiões falamos de educação. Hoje o assunto é esse. Vamos falar sobre o ensino universitário, nós vamos falar sobre o EG, e dentro da UEG, que é uma universidade pública, ali tem alguns cursos, e dentre eles tem a biologia. E é exatamente sobre a biologia na UEG que a gente vai aqui fazer a entrevista de hoje. A gente está recebendo aqui ele, o Douglas Henrique Botura Macanhã. É um nome diferente. Ele será o nosso entrevistado, ele é lá do curso de Biologia da UEG. Douglas, satisfação te receber aqui. Já tinha tempo que a gente estava aqui cogitando esse bate-papo e hoje foi possível. Foi. Boas-vindas. Tá. Boa noite aos internautas, aos seguidores. Valdeci, realmente, hein? Finalmente deu certo a gente se encontrar, né? Você sempre me convidava, eu estava ficando constrangido, né, de estar sempre negando. Cara, chega uma hora fica ruim, mas finalmente deu certo e uma boa noite para você. Boa noite, Douglas, satisfação te receber aqui. Nós vamos falar de biologia e vamos falar sobre coisas pitorescas aqui, porque o Douglas, ele dedica muito. Ele dedica muito à biologia e, dentro da biologia, explora a biodiversidade aqui da região e aí tem as pesquisas e as descobertas das espécies. É exatamente o ponto forte da nossa entrevista aqui hoje. Satisfação te receber. E eu preciso explicar um pouquinho quem é o Douglas Henrique Botura Macanhã. Esse nome seu, Douglas, descende de japonês, descende de europeu. Explica um pouquinho desse sobrenome. É italiano. Escreve de um jeito bem complicado, né? Mas para falar é fácil, é Macanhã. Macanhã. Isso. E é ele, o Douglas Henrique Botura Macanhã, passa a ser o nosso entrevistado. E falar do Douglas é colocar para vocês aqui um currículo interessante. Biólogo formado pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em entomologia agrícola pela Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp de Jaboticabal. Tem doutorado em ciências pela USP de Ribeirão Preto, pós-doutorado no Centro Nacional de Recursos Genéticos do Senargem, da Embrapa, em Brasília. O Douglas, ele inicia na Universidade Estadual de Goiás em 2010, portanto tem 16 anos em Porá, atuando nos cursos de Ciências Biológicas, que é a Biologia, e no mestrado profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o Profágua. Ele tem experiência em pesquisas sobre métodos alternativos no manejo de pragas agrícolas, com base na acústica e estudo da biodiversidade, com enfoque no grupo das cigarras. Isso aí. Publicação de dezenas de artigos científicos, sendo muitos em parceria com pesquisadores estrangeiros. Esse, um pouco, do Douglas, com quem a gente passa a conversar. Ô Douglas, eu preciso iniciar bem do básico. Você é do interior de São Paulo. Como é que Porá surgiu na sua vida e como é que a UEG surgiu para você? Eu sou do interior de São Paulo, como você disse, da cidade chamada Matão, né? Ali próximo a Ribeirão Preto, Araraquara, naquela região de São Paulo. E eu fiz a carreira como biólogo, né? Formação acadêmica, mestrado, doutorado. E depois a gente tem que partir para um concurso, que eu sempre quis ir trabalhar numa universidade. Na docência. Isso, na docência e na pesquisa, né? Que a universidade pública, boa parte é pesquisa. Sempre me interessei por pesquisa. E sabe como é que é, né? Para entrar numa universidade é concurso. Então a gente não escolhe muito a cidade, a gente escolhe a vaga. E foi aí que eu vim para Iporá. Foi uma surpresa, na época, em 2010 eu prestei o concurso, não tinha especificado a cidade, tinha apenas a região oeste, né?
E depois que eu fui convocado, que eu fui descobrir onde ficava Iporá, o que tinha aqui de bom. E tive grandes surpresas, né? Na época mostrava bastante coisa na internet do Morro do Macaco. Sim. Então, de cara, eu já tive uma certa simpatia. Gostou. E hoje, 16 anos depois, 16 anos. totalmente adaptado? Totalmente Satisfeito adaptado, com Iporá? como pequi, né? Isso, Como pequi. Não igual Goiás nativo, isso aí vou deixar para vocês. Sim. Mas gosto do pequizinho numa galinhada, como um pouco de gueroba, já estou bem local. Adaptou a culinária goiana, adaptou a tudo que tem a ver com Goiás e com Iporá. E é esse o Douglas Henrique Botura Macanhã. Ô Douglas, você estuda a biodiversidade. Sim. Por quê e qual é a importância dessa biodiversidade para a comunidade? Ele foi lá na vegetação, andou pelo cerrado, pesquisou, está ali atento à biodiversidade, e aquele Douglas que está nos ouvindo agora fica pensando assim, mas por que estudar isso? Por que dar tanta atenção à biodiversidade? Explique para nós. Explico. A natureza, o ambiente natural é algo muito complexo, né? A gente está acostumado a olhar a planta e achar que é tudo igual, olhar os animais e achar que é tudo igual, mas é tudo uma integração entre eles, é o que a gente chama de teia da vida, tá? Então, cada elemento da natureza tem sua função e é algo extremamente complexo, tá bom? Então, para a gente poder manejar e fazer o uso adequado dessa natureza, a gente precisa conhecer. E é aí que entra a biodiversidade, tá? Geralmente, o pesquisador se especializa em um grupo, né? Eu sou dos insetos, da cigarro, outra da botânica, e a gente vai coletando informações a respeito de biodiversidade do grupo que a gente é especialista. E vai publicando essas informações, vai catalogando, até que chega alguém, geralmente ecólogos, e constrói grandes teorias com base em tudo que ele vai juntando de informação. Tá? E conhecer a biodiversidade, além de ter essa questão ética, prazerosa, né, da gente gostar da natureza, é extremamente importante porque ela nos presta serviços ecossistêmicos, né? A gente depende da natureza conservada, pelo menos boa parte dela, para sustentar a vida na Terra. Alguns exemplos de serviços ecossistêmicos são simples para a gente notar, que é o ciclo da água. Não existe uma fábrica de água, né? A gente depende da água para o nosso sustento, para a produção agrícola que vai gerar o alimento, para a sanidade do município como um todo. Então, a gente busca, no final de tudo, conhecer a natureza para poder conservar e fazer o uso adequado dos serviços ecossistêmicos. Ô Douglas, e quando você estuda a natureza aqui, naturalmente que já de milênios se estuda isso, né? Aristóteles catalogou todas as espécies vegetais e animais, né? Bem simplesmente isso aí. Conta que na medida do que foi possível ele fez isso. Agora de lá para cá é estudar. E quando você vai a campo conhecer essa biodiversidade, naturalmente que você já tem o conhecimento de tudo que foi acumulado de conhecimento humano, é avançar um pouco mais. Exatamente, né? Esse é o papel da pesquisa científica. A gente faz o levantamento de tudo que foi feito naquele tema, né, específico. No caso de cigarra, eu conheço praticamente todos os artigos de cigarra da região neotropical. E a partir daí a gente busca o desconhecido e busca formular novas perguntas, né? Por que isso acontece? A gente, com conhecimento, com a observação da natureza também, a gente pode levantar hipóteses. Será que isso ocorre em função daquilo? E a partir daí a gente vai avançando na carreira científica. Ô Douglas, e a sociedade humana ela é cheia de problemas na natureza, muita questão a ser resolvida na parte ambiental. De umas descobertas dessa pode surgir a chave da solução de um problema? Sim. Sendo bem exagerado, assim, né? Porque dificilmente uma única coisa resolve grandes problemas. Mas pode somar. Pode. Isso aí é o papel da ciência básica. A ciência básica é uma coisa que eu faço bastante. Ir no mato, pegar a cigarra, descobrir que espécie que é, ver as interações que ela tem. Isso a gente não vê uma aplicação imediata, né? Mas ela está na base da ciência.
Muitas vezes a ciência básica ela serve para responder perguntas que ainda nem existem. Assim. Posso dar um exemplo? Bom exemplo. No começo da pandemia, eu fui chamado na região de Belo Horizonte. Né? Lá tem bastante plantio de cedro australiano, cedro imógno. Inclusive, o pessoal que fez o melhoramento do cedro australiano é de lá. Uma empresa de lá, tudo mais. E lá tinha uma cigarra atacando o cedro. Atacando de matar o florestamento total. Tinha talhões, cheguei lá em talhões totalmente mortos. Isso atacando a folha do cedro. Isso, ela botava ovo no ramo, no pecíolo do cedro, esse galho caía, quebrava, aí a folha secava, né, então ela perdia a área fotossintética. Os gases que liberam da morte, que é o etileno, causam desfolhamento das folhas ainda verdes, e quando a planta ia se recuperar, tinha um monte de cigarra sugando seiva dela. Então ela dava conta, morria. Eram 2 ataques. Duas frentes, né? Mas a mesma espécie. Quando chegamos lá, vi que era uma espécie que a gente não sabia nada sobre ela. A gente só sabia o nome dela. Uma cigarra muito bonita, bem vermelha, azul. É a mais bonita do Brasil. Chama Caneta de Arde. Fora isso, a gente não conseguia ter conhecimento prévio de nenhuma interação ecológica dela. Então a gente não conseguia imaginar por que ela se tornou praga. Né? Será que está associado com a adubação, que de repente favoreceu o desenvolvimento das ninfas? Será que está associado com alguma mudança climática? Será que é a falta de algum predador? A gente não tinha essa resposta. Se no passado alguém tivesse feito levantamentos ecológicos dessa espécie, eu teria um referencial teórico que poderia nos ajudar na solução daquele problema. E aí o desdobramento disso? Não teve. Né? Persiste o problema? Persiste o problema, o pessoal está abandonando a roça, a pulverização é um pouco caro, né? Porque para a parte florestal, né, é um investimento alto para eles. Algum pessoal ousou e passou até com avião, né? Mas a busca do manejo, que seria aquela ideia de reduzir a população de uma forma mais barata e usando vários artifícios, a gente não conseguiu pela falta de conhecimento. Mas aí persiste a luta no sentido de um dia conseguir sobrepor esse problema. Exatamente. Né? Muito bem. Então ele está dando exemplo prático de como o estudo lá em campo da biodiversidade de uma espécie pode já começar a entender o problema. Ainda não tem a solução, mas já está a caminho. Exatamente. Às vezes não tem nenhum problema ainda, né? Mas está lá, tem um conhecimento sobre ela. Ele é o Douglas Henrique Botura Macanhã. Ele é biólogo da UEG, está sendo aqui hoje o nosso entrevistado. Um abraço para o pessoal lá do bar Distribuidora Caverna, que serve água mineral, que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Nós estamos numa transmissão que parte daqui do Oeste Goiano, daqui do nosso estúdio, daqui da Avenida 15 de Novembro, 1771, e chega até você. E chega até você essa transmissão graças a apoios que temos. Temos apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping, mais de 4 décadas servindo Iporá e a região. Quem mora em Iporá, dentro do perímetro urbano, já acostumou a comprar do Baratão até pelo WhatsApp. Para isso, o pessoal tecla aí 64 98154 1495. É o zap do Baratão, o campeão de preços baixos. Essa transmissão conta com a Bioenge Soluções Ambientais. Essa empresa, a Bioenge, é aquela a qual você recorre quando você precisa de documentação na área de meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. Posto Rede Parceirão está conosco aqui nas transmissões. O Posto Rede Parceirão tem combustível de qualidade. E em 2 endereços, ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e aqui em Porá, no Posto Real, que também faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise está conosco nas transmissões das terças e quintas. Nessas noites de entrevistas, contamos aqui com o Bioanálise, um laboratório que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta fora da cidade. Tem também coleta em Amorinópolis, em Jaupaci e em Piranhas. Eu continuo aqui no nosso bate-papo com o biólogo Douglas Henrique Botura Macanhã. Ele está aqui falando para nós sobre o trabalho dele lá na UEG. Sobre o UEG, isso. Douglas, eu preciso te perguntar, como é que a UEG ela tem estimulado o seu trabalho de biólogo voltado
para essa biodiversidade aqui da nossa comunidade. Sim. A UEG é uma universidade bastante singular, né? Que ela está espalhada por todo o estado de Goiás, algo que é raro no país, né? Atende um público, muitas vezes, que dificilmente teria acesso à universidade. E ela tem cada vez mais vestido a cara de ser a universidade do povo goiano. E o povo goiano tem cara de cerrado, cerrado tem cara de natureza. Exatamente. Né? Então, a UEG, de certa forma, puxou essa marca para ela, né, de cuidar do cerrado. E eu, como biólogo, estudante da biodiversidade, acabo sendo, de certa forma, favorecido com isso. A gente ainda tem uma certa carência de infraestrutura física, que isso é um pouco mais complicado para desenrolar, mas na forma de fomento, de auxílio financeiro para aquisição de insumos, equipamentos, de a gente ir para o campo, a UEG garante isso aí de uma forma excelente, causando inveja, inclusive, para alguns colegas meus. E eu falo, eu tenho dinheiro para ir num congresso, que a UEG me paga. Os caras, mas como assim você tem? Eu falo, a universidade incentiva isso aí. A gente, estamos agora no programa de pós-graduação, nós temos 500 mil para investir no programa de pós-graduação, no Profiágua, que iniciou ano passado aqui em Porá. Dinheiro... É aquele que o Daniel é o coordenador? O Rafael. É Rafael. Chama Rafael. É o Rafael. Sim, é um carioca, né? Sim. Sim, é isso aí. Ele que assumiu É o Profiágua. É o Profiágua. Está em andamento. É uma pós-graduação. Exatamente, é um mestrado estrito sensu. Esse é só sobre água. Mas quando você fala em água, naquela ideia, a natureza é algo muito complexo. Você entender a biodiversidade no entorno de um rio, você está ajudando a água. Né? Porque o rio depende da sua mata-galeria. A mata-galeria não é só a planta, é toda uma integração de relações favoráveis e agonísticas de diferentes organismos. Muito bem. Douglas, e a biodiversidade em nossa região, eu quero que você fale dela. Em parte, você já falou aí. É biodiversidade mesmo. Embora seja cerrado, tem gente que fala que o cerrado é uma vegetação pobre, mas quando se aprofunda, percebe-se que tem muitos frutos, tem uma fauna ali também dentro daquela flora. Explique para nós essa biodiversidade goiana, especialmente do cerrado no qual você está envolvido. Falo. O cerrado é uma savana. Quando a gente assiste lá o filme do Tarzan, a gente até meio de certa forma a gente reconhece aquela área, né, aquela vegetação, porque é uma savana semelhante aqui. Só que a nossa savana é muito mais rica em biodiversidade do que aquela. Se você falar em biodiversidade, você tem assim, você vê as plantas, vê os alimentos, mas tem os micro-organismos no solo, com diversas interações, e tem todo o potencial genético, né? Biodiversidade vai além só da espécie. Um pequi daqui, de Porá, é diferente do pequi do Tocantins, porque eles têm características genéticas diferentes, né? Isso faz parte da riqueza como um todo. Para cá, para nossa região, se pegar aqui pro lado de Caiapônia, Piranhas, indo para esse lado do Mato Grosso aí, tem muita novidade. Porque boa parte do que se sabe sobre o cerrado goiano é feito ali na região de Brasília, por causa, historicamente, da UFG, da UNB. As grandes universidades. Sim. Estão próximas. E para essa região, tem uma certa diferença. As plantas são diferentes. Não é o mesmo cerrado. Não é o mesmo cerrado. O cerrado é algo muito diverso, né? Se você andar, você vê uma vereda, é um ambiente, você vê uma mata de galeria ao redor de um rio, é diferente. Tem lugar que você vê um campo, é diferente. Eu queria te perguntar exatamente isso, Douglas, porque o cerrado, na forma mais tradicional, clássica, é em área mais alta, vegetação ressequida, caules retorcidos. Exatamente. É essa a imagem que você tem. Mas se você caminha um pouco e vai chegar próximo à margem de um rio, você tem ali no relevo mais baixo, você tem uma situação de vegetação diferente. Mas isso também pode ser enquadrado como cerrado? Sim, são diferentes fitofisionomias de cerrado, né? Muitas vezes a planta, a espécie vegetal que você encontra nessa floresta é diferente da planta que você encontra numa floresta na Mata Atlântica. Por exemplo, se olhar, as duas parecem uma floresta, tem o mesmo esporte, só que as espécies, as relações são diferentes. Então nós chamamos também de cerrado aquela, vamos dizer, mata densa nas margens de um córrego. Ela faz parte do cerrado.
né? Uma formação florestal de mata de galeria. É uma diversificação do cerrado. Sim. Quer ver uma coisa muito legal que é possível ver aqui em Porá? Pega para subir o Morro do Macaco. Ali na base tem uma vegetação mais florestal. Um pouco mais em cima tem aquela floresta que a gente chama de mata seca. Se ir agora parece estar morto, né? Você olha lá, tá tudo seco, esturricado. Vai ressurgir depois. Vixe, agora começa a primavera, coisa mais linda, né? Aquelas folhas, aquela coloração verde claro, umas avermelhadas, uma beleza. Sobe um pouco mais, um cerrado rupestre, que é um monte de pedra e árvores retorcidas, bem esparçadas e de porte um pouco mais baixo. E lá no cume é um campo cerrado, que tem aquelas gramíneas, é algo mais baixo. Então o Morro do Macaco é um ótimo exemplo para ver a diversidade. Ô Douglas, agora falando de vegetação, nós estamos falando de vegetação, mas quando vocês falam de vegetação e vão partir para entender a biodiversidade, e biologia é vida, e a fauna também é vida, entende-se também não só a vegetação, mas também a fauna também está dentro desse escopo de ação da UEG? Sim, né? O curso de biologia é muito amplo em todas as suas vertentes. Então tem o pessoal que estuda os micro-organismos do solo, né? Que a gente sabe que isso aí é uma diversidade também única e muito complexa. Micro-organismos, a gente vai ter pequenos insetos, vai ter nematóide, vai ter bactérias, vai ter fungos, e tudo isso aí faz parte para dar ajuda na manutenção da vida como a gente conhece. Muito bem, ele é o Douglas Henrique Botura Macanhã. Ele é biólogo na UEG de Iporá. Está sendo aqui hoje o nosso entrevistado. Eu prossigo com ele aqui, aprofundando nesse assunto. Ô Douglas, você ficou muito conhecido, realmente, foi como o professor que descobre as cigarras. Esse assunto cigarras te fez muito conhecido aqui em Iporá e na região, e no Brasil, porque tem seus escritos, Sim. tem suas pesquisas, tem suas descobertas. O professor das cigarras. É assim que o pessoal te conhece. Eu agora quero te perguntar sobre isso, porque parece que a cigarra é um inseto que ocupou um papel importante nas suas pesquisas. Agora, Douglas, por que a cigarra? É casual ou é algo premeditado na sua vida? Foi casual. Casual, Foi casual. explique. Sim. Deve ter uma história bonita nisso aí. De criança eu judiei bastante de cigarra, como a maioria dos moleques de antigamente, né? De amarrar linha na cigarra. Quando eu fiz biologia, eu queria algo mais aplicado, tá? Então eu comecei a me aprofundar na área da entomologia agrícola. Entomologia é o estudo dos insetos, né? E agrícola é aquela relação com a parte da agricultura, da produção agrícola. Eu queria estudar relações de controle biológico. Aí eu entrei no mestrado na Unesp e eles me direcionaram para uma professora que era especialista em cigarra. E ela precisava de alguém que tinha essa formação mais básica para compreender as larvas da cigarra, as ninfas dela, os filhotes dela, que ficam sugando seiva na raiz do café. Isso em São Paulo, Sim, no ali, estado de grande produção de café. Isso, na Alta Mogiana. Cigarra é praga no café na Alta Mogiana, em algumas regiões de Minas Gerais. Se não tiver o controle, a produção cai muito. Só que se a gente conhece a cigarra adulta, que canta, mas a larva dela está enterrada. Né? Que nem agora está um monte preparando para sair. E ela queria alguém que passasse a conhecer essas larvas, separar as espécies. Foi aí que eu entrei no grupo das cigarras. Bem interessante, que é um grupo carismático, né? Todo mundo conhece cigarra e quase ninguém estudava no Brasil. Na verdade, só essa minha professora, a professora Dilza Martinelli, que era o único especialista no Brasil em cigarra, né? Então foi a partir daí que eu me enveredei por esse grupo. Um convite da professora, você aproximou dela e aí você herdou dela esse gosto pela cigarra, que da infância você já tinha. Sim, sim. Como menino que nem sempre tratava bem a cigarra. Não, acho que agora não tratava bem, mas eu acho que agora... Agora você está redimindo disso. Exatamente, minha conta está paga. E aí, a partir daí, não parou mais. Cigarra o tempo todo no foco dos estudos e das pesquisas. Sim, quanto mais a gente vai se aprofundando, né, mais a gente vai achando o grupo interessante como um todo. Como é a ciência assim, né? Em qualquer uma das áreas, se você é da geografia, da história, das letras, se aprofundar, cria um envolvimento. E aí eu toquei para frente.
Ô Douglas, e no ecossistema não pode ignorar nenhum animal, nem sequer um inseto, não é isso? A cigarra ela tem um papel a cumprir. Tem sim. Fala desse papel da cigarra. Posso falar? Um dos papéis principais da cigarra, que é mais evidente para a gente, é servir de alimento para outros animais. Tá? Tem animais que sincronizam a sua reprodução, algumas aves, por exemplo, com o surgimento das cigarras. Agora vão começar a surgir, né? Então, como é uma fonte de alimento, é bastante nutritiva, a gente já fez inclusive um trabalho para ver quanto de proteína tem uma cigarra, e é muito. Ela tem esse papel ecológico na transferência de nutrientes entre a cadeia trófica. A cigarra é alimento para outros animais. Exatamente. Isso é um exemplo dos mais simples que tem, né? E a gente tem... Cigarra tem várias coisas interessantes. Uma novidade que está surgindo no mundo, eu ainda não estou trabalhando com isso, está em relação à asa da cigarra. Que ela tem uma nanoestrutura, uma estrutura molecular que reduz, que impede que grude sujeira nela. Já reparou que a da cigarra está sempre limpinha, translúcida? Quando a gente coloca aquilo no microscópio eletrônico, a gente vê que é um monte de pino, que parece que é um vidro liso, é um monte de pínulas. E o pessoal está estudando isso com várias aplicações. Umas mais simples, como ser revestimento de placa fotovoltaica, que é transparente, repele sujeira, repele água. E a outra é que o pessoal descobriu que essas pínulas matam bactéria. O formato dela pode matar bactérias. Então o pessoal está tentando desenvolver com nanotecnologia uma película que tem essa estrutura para revestir alimento, revestir essas coisas. Então, da cigarra pode surgir aí, nessas pesquisas, duas utilizações com base na cigarra. Sim, com base na asa da cigarra. Da asa da cigarra. Exatamente. Para a questão fotovoltaica e na higienização também. Exatamente. A gente chama de biomiméticos. Quando a gente busca alguma coisa da natureza e copia e traz para a gente. Agora, isso está em andamento ainda? Está no mundo. Eu ainda não peguei para trabalhar com isso, não. Mas tem outras pessoas trabalhando ou não? No Brasil, não. Então, isso ainda está por fazer, por pesquisar. Sim. Por exemplo, o pessoal estuda muito isso na China. Né? A China, a cigarra tem um potencial utilizado na medicina tradicional. Eles criam cigarras lá. Eles usam aquela casca, fazem uma farinha e usam para tratar asma, essas coisas. Lá na China, então, a cigarra tem um uso medicinal. Também tem medicinal. O corpo da cigarra. Isso. E é lá que o pessoal está mais avançado nessas pesquisas da estrutura da asa. Quem acaba fazendo isso não é bem o biólogo. Né? Aí vai para a galera da engenharia de materiais, da química, da cristalografia, mas eles não conseguem fazer isso sem assessoria de um profissional que conhece o bicho. Né? Essa é uma das maravilhas da ciência moderna, né? Do desenvolvimento tecnológico. É tudo interligado. Dificilmente hoje em dia um profissional trabalha sozinho. E sobre cigarra, Douglas, coisas impressionantes surgiram na sua vida de professor e de pesquisador. Você fez descoberta. Agora, antes de você falar das descobertas que você fez de cigarras, eu quero que você fale do início das suas pesquisas. Como é que começou isso? Tá. Bom, daí eu comecei a estudar cigarra na cultura do café, né, no mestrado. Eu descrevi as larvas da cigarra. Posteriormente, no meu Isso antes de você vir para a região. Isso aí era 2001. Né? Aí depois fui trabalhar com som de cigarra para desenvolver uma armadilha acústica para controlar a cigarra. Aí quando eu vim para cá, eu comecei a ver que a gente não sabia nada das cigarras do estado de Goiás. Tinha registro só da existência de 2 espécies na literatura. Só tinha 2 cigarras goianas? Registradas na literatura. Exatamente. E são muitas. São muitas. E a partir daí a gente começa com o básico. Qual que é o primeiro papel? Reconhecer as espécies que aqui ocorrem. Então, boa parte do meu trabalho até hoje é fazer coleta em campo, identificar as espécies e tentar descobrir o papel ecológico delas. Inicialmente, você identificou as 2 cigarras goianas que eram conhecidas. Sim. Aí veio as suas descobertas, que nós vamos falar daqui a pouco. O Douglas descobriu espécies até então não registradas. Será o nosso assunto daqui a pouco. Eu antes preciso falar de empresas que estão aqui conosco, nos apoiando na transmissão, falar do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Bioanálise está conosco aqui nas transmissões de terças e quintas,
E o Bioanálise é aquele que está ali no centro de Porá, na Avenida Pará, 365. Além de coletas em Porá, é laboratório que faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Posto Rede Parceirão é aquele que tem combustível de qualidade e em 2 endereços, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e aqui em Porá, no Posto Real, que é endereço também de Parceirão. Parceirão, 2 endereços para te vender o melhor combustível. Bioenge Soluções Ambientais atua em regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. Empresa da Maiara e do Endel. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Há mais de 4 décadas, o Baratão Shopping é o campeão de preços baixos, sempre agora investindo na ampliação de estacionamento, inclusive com área coberta. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Agora, nós vamos ouvir aqui do nosso entrevistado, o professor Douglas Henrique Botura Macanhã, biólogo da UEG. Vamos falar daquilo que te fez realmente conhecido no Brasil, né? Que foram a descoberta de cigarras até então não registradas, não documentadas, porque o animal, assim como a planta, ele leva um nome em latim, né, Douglas? Sim, nome científico dele. O nome científico dele. Você descobriu e deu nome para essa cigarra. Agora conta para nós aqui como é que foram as descobertas que você fez de cigarras até então desconhecidas do mundo dos insetos. Sim, Valdeci, essa é uma parte legal da biologia, né, da ciência básica. É você descobrir uma espécie nova. Aquela espécie que, obviamente, ela existe, as pessoas ouvem o som dessa cigarra, conheciam ela, só que cientificamente ela ainda não era batizada. O som de uma cigarra para outra diferencia. Diferente. E aí é que você sabe que tem uma espécie nova por perto. Sim, isso aí ajuda bastante, né? A gente faz um estudo morfológico dela. Então a gente pega o bicho, coleta, leva para o laboratório. Coletar a cigarra é fácil? Algumas sim, outras não. Boa parte delas, elas ficam numa altura que a gente consegue inclusive catar com a mão. Outras ficam só na copa das árvores. A gente pode usar uma armadilha com base na luz que atrai ela. Igual a cigarra vem no muro de casas seguindo a luz, entra em casa seguindo a luz, a gente tem algumas armadilhas que coletam ela dessa forma. Mas também nem todas assim o fazem. Algumas não são atraídas pela luz. Então é outro desafio. Às vezes você reconhece o som, você acredita que é uma cigarra diferente e você tem que dar um jeito de catar esse bicho. Aí começa a luta, quase uma caçada, né? Sim, e aí você foi a campo, descobriu novas espécies. Isso. Detalhe para nós. Sim, eu já participei da descrição de várias espécies, mas vou falar de uma em especial, que leva o nome em homenagem ao município de Porá. Exatamente. Nós noticiamos aqui, isso tem alguns anos, foi notícia de muita repercussão, de uma nova cigarra, e a ela foi dado um nome que tem a ver com Iporá. Exatamente. Como é que é o nome dela? Ariasa, que é o gênero, tem várias espécies de Ariasa, mas essa chama Ariasa iporaensis, que significa vindo de Porá. Ariasa teria que ter mesmo por causa da família dela. Sim, do gênero. E o iporaense é o que distinguiu. Exatamente. Entre aquela família, entre aquele grupo, essa que dá a situação única para essa. Como é que foi a descoberta dessa cigarra? Esse bicho é bem diferente das demais. Todo mundo fala, cigarra ocorre só na chuva, né? Logo que eu vim para cá, me chamava muita atenção de uma cigarra que começava a cantar fevereiro e março e cantava até setembro. Então, em junho, maio, que é época da seca aqui, tinha essa cigarra cantando. Isso era normal? Anormal. Né? Até então, para mim... Te chamou a atenção? Demais, demais. Eu via, caramba, que bicho doido é esse. E você ouviu essa cigarra cantar no perímetro urbano ou nas suas andanças pela zona rural? Tinha no rural, mas tinha muito na cidade. Os seus ouvidos são atentos a isso? Sim. Esse é um problema, trabalhar com som. Né? Porque o som em vários locais. Às vezes você está na sua casa, vendo TV, tranquilão, canta uma cigarra e fala, meu, que bicho é esse, né? Aí já chama a atenção. Mas você concorda comigo que não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade auditiva? Mas boa parte é o costume, né? Você vai acostumando a ouvir, vai te chamando a atenção. Boa parte é essa, vamos dizer assim, essa educação, né, para esse novo.
E aí essa cigarra cantando no período de estiagem, te chamou a atenção. Exatamente, Você demais. foi a campo. Coletei vários, fiz vários trabalhos com ela. A gente trabalha muito aqui na UEG com os alunos, né? Parte do nosso trabalho é dessa formação científica para eles. Então, meus alunos, junto comigo, iam para o campo, coletavam a casquinha da cigarra, e a gente descobriu um monte de coisa dela, só que a gente não tinha o nome dela. Aí, em parceria com um pesquisador americano, que é o grande especialista das cigarras que ocorre aqui nas Américas, né? O Alan Sambor, na época ele estava em Miami, nos Estados Unidos. Eu consegui mandar o material para ele, e ele falou, essa espécie ainda não tem nome. Ele fez a comprovação. Isso para você ter certeza Exatamente. que não haveria no mundo uma outra cigarra. Exatamente. A partir daí que a gente fez a descrição, aí escolhe um nome, quem escolhe o nome é o pesquisador, né? Geralmente a gente faz uma referência à morfologia do bicho, ao local onde ele está, podemos fazer uma homenagem a alguma pessoa, né? E a partir daí a gente optou por dar o nome Iporaenses em homenagem ao município que Ariasa Iporaenses, vinda de Iporá. Essa é a nossa cigarra. Exatamente. E aí documentou ela, hoje ela faz parte aí do registro, isso é mundial, né? Da lista da biodiversidade mundial. E ela só tem aqui no Cerrado Goiano? Por enquanto a gente que saiba só, né? Aí depois tem outros estudos em outras regiões do Brasil para determinar o limite onde ela ocorre. Até onde ela vai, né? É. E ela está existindo aqui na nossa região, no nosso cerrado, de forma populosa ou a espécie está ameaçada? É difícil falar ameaçada, né? Mas ela é uma espécie bastante abundante, inclusive na cidade. Na época, que agora acabou a época dela, né? Está acabando a época dela. Mas ali na feira coberta, naqueles ipês que tem logo ali na frente, né? Naquelas árvores, tinha demais dela. Quem for atento vai ouvir. Vai ouvir, é tipo um assovio, né, o dela. É o dela, é o tipo um assovio. E a outra que está cantando agora, faz meio que um... Bom, vamos expor aqui o ridículo, imitar um pouco, né? Sim. Aí que faz... Tch, tch, tch. É uma que está cantando agora. Ela é pequenininha, sabe? Tamanho... E essa é típica nossa? Essa aí também foi descrita a partir de material coletado aqui em Goiás. E eu participei da descrição. É uma descoberta também. Também, essa aí chama Guialna Nadi. Quem descreveu ela foi um pesquisador da Eslovênia, né? Mas a descoberta é sua. Minha e deles. E deles. Mas eu participei do artigo, ele que escolheu o nome, ele que fez a descrição. Eu tenho meu nome no artigo porque eu ajudei. Sim, a descoberta, você compartilhou essa descoberta com eles. Exatamente. Quando eles coletaram um bicho, né, eles tiveram acesso a um animal que não tinha nome ainda, e aí, quando eles escreveram o artigo, esse artigo veio para eu dar a revisão. Né, que é comum na ciência, tipo, você vai publicar um artigo, um especialista confirma aquela informação. E quando eu vi, eu falei, essa cigarra é uma que eu tenho aqui também, na coleção, que eu ainda não havia identificado. Aí eu passei uma série de informações ecológicas que eu já tinha. E a partir daí, meu nome entrou também no artigo. E o que você pode dizer mais sobre descobertas de cigarras no Cerrado Goiano? A gente tá, nesse instante, né, nesses dias, a gente está trabalhando a descoberta de uma nova espécie, o gênero é Parnisa, né? A gente está descrevendo duas novas espécies, uma coletada em Pirinópolis e uma coletada no cume do Morro do Macaco. Uma pequena espécie, minúscula, sabe? De média, assim, coisa de 1 centímetro. Já é fato que é nova. Já é fato que é nova, sim. É em parceria também, novamente, com esse pesquisador. Para se cadastrar ela aí, para registrar ela, para ela ir aí para essa lista de animais, isso aí tem um procedimento. Tem, né? É feito por especialistas que conhecem a morfologia e têm a capacidade, o know-how técnico de afirmar que é uma espécie nova. E aí você descreve ela, que eu tenho dificuldade com isso. Você tem que transformar toda a morfologia dela em palavras. Sabe? Sim. Onde tem um ângulo, onde tem uma mancha, onde tem um pelo, onde tem um... Isso tudo descrito para que seja exclusivo dela. Exatamente. E que nenhuma outra espécie tenha o corpo com aquela descrição. Para que, de repente, uma pessoa que está lá na Amazônia consiga pegar esse material e, através do meu texto, ele consiga falar, é esse bicho, é esse bicho. É a descrição minuciosa no detalhe do corpo do animal, no caso do inseto. Sim, extremamente. E encontrada em Iporá, no Morro do Macaco, e em Pirinópolis. Isso, são duas espécies diferentes. Uma que foi coletada apenas em Pirinópolis e essa que até o momento só encontramos no Morro do Macaco.
pequenininha, tem uma cor de palha, Ainda sem nome. ainda sem nome. Poderá homenagear qualquer outra coisa aí que tenha a ver com o Cerrado Goiano. Sim. Vocês estão pensando nisso? Provavelmente ela vai receber o nome relativo à morfologia dela, que ela tem uma característica muito específica, que é uma parte meio que formando uma quilha em cima, né? E como o Iporá já está homenageado com o nome de cigarro, basta. Tá de bom tamanho, né? Dá para colocar outras no futuro. No futuro, né? Dá. É isso aí. Ele é o professor Douglas Henrique Botura Macanhã. Está sendo aqui o nosso entrevistado nesse bate-papo agradável aqui sobre o trabalho dele de biólogo, um biólogo conhecido além Brasil, né? Porque o que ele descobriu vai além das nossas fronteiras, como ele disse aí, catalogando aí pessoas de fora do Brasil, catalogando os insetos que ele descobriu aqui. Agora, falando da comunidade internacional, avalia para nós aí como é que você sentiu, como é que foi mesmo a recepção do seu trabalho aí na comunidade brasileira e internacional. Sim. Pela falta de profissional que trabalha com cigarras no Brasil, né? Então a gente é muito bem visto. Tá? Então, quando a gente compartilha alguma informação com alguém, a gente sempre recebe um feedback positivo, muitas vezes de estímulo, né? Se falarem aí no Brasil em estudioso de cigarra, tem que falar no Douglas Henrique Botura Macanhã. Isso é fato. E acaba caindo na UEG de Iporá. E a UEG de Iporá é que acolhe você, Exatamente. te estimula para isso. A nossa UEG cumprindo um bom papel. Sim, cara, a UEG é algo que tem que ser valorizado cada vez mais no município, né? Pela sua história, pelos anos, pelas décadas de formação acadêmica que deu para a sociedade iporaense. Então, acho que o que a sociedade iporaense é hoje, boa parte acaba devendo para a UEG. É isso aí. Ô Douglas, agora eu vi no seu currículo de atuação, você fala em manejo de pragas agrícolas com base na acústica. Veja bem, que coisa interessante e até assusta, né? Você está falando de acústica com relação às pragas agrícolas aqui. Pragas agrícolas aqui são os insetos. Exatamente. Eu queria que você explicasse isso, ó. Manejo de pragas agrícolas com base na acústica. É complexo. Explica. Bom, manejar é como você lida com aquela situação, né? Quando a pessoa aplica um inseticida numa roça, de certa forma ele está manejando, está reduzindo a população de pragas, tá? Mas hoje a gente sabe que é possível usar outras técnicas que ajudam ao controle de pragas e pode ser uma alternativa ao agroquímico, tá? E um deles que eu tenho defendido bastante é o som. No meu doutorado, eu desenvolvi uma armadilha para cigarro no café que atraía a cigarra pelo som. A gente trabalhou em campo, gravava o som, voltava para o laboratório. Atraía a cigarra pelo som. Atraía o som. Certamente é o som de uma outra cigarra, buscando um acasalamento. Sim. Explique. É isso? É isso. Quem canta dentro da cigarra, quem canta é o macho. E a função é atrair a fêmea para a cópula. Né? Só que outros machos também vão junto e se agregam para cantar cada vez mais alto. E a gente chegou numa frequência que serviu de isca para esses animais. Atraíam eles de uma forma não natural, em grande quantidade. Vocês trabalham com gravações? Exatamente. Parte do meu trabalho é gravar som no campo. Você tem um som gravado do canto da cigarra macho. Exatamente. E você lá no meio do meio ambiente solta esse som e o resultado é imediato. Exatamente. Nesse caso, a gente trabalhou, modificou esse som para achar aquela parte que mais atrai ela, que mais atiça esse estímulo, esse instinto que ela tem de ir em direção a esse som. E usou isso aí numa isca, numa armadilha. Né? Se tornou um produto comercial e tudo mais. E a cigarra atraída pelo som do macho aproxima. E ao aproximar, vocês têm a armadilha. Exatamente. No caso, era um sistema de pulverização. Né, que caía, tem um sistema de pulverização que cai numa grande bacia e isso é reciclado, fica retornando. Né? Então não jogava o agroquímico no café, saía mais barato. Quer dizer, isso aí nós estamos falando então de combate à praga numa lavoura de café. Exatamente. Quer dizer, se você tem ali num raio pequeno uma população grande de cigarras, e que aí a pulverização fica facilitada. Exatamente. E o custo cai. Cai.
Cai. Aí é matar a cigarra para salvar a lavoura. Exatamente, é o controle de uma praga, né? A situação dela é de desequilíbrio. Né? A praga é uma situação de desequilíbrio. Praga é desequilíbrio. Ninguém está aqui querendo eliminar as cigarras todas da Não, superfície aiporaense, da terra. muito menos aiporaense. Essa tem. Mas quando se trata de lavoura, a prioridade é a lavoura, aí tem que. E dá o resultado realmente. Sim, dá. Se tornou um produto comercial. Você está falando de uma experiência no interior de São Paulo. Aqui Exatamente. Em Goiás usa-se isso, essa técnica? Não, aqui em Goiás nem o plantio de café não tem problema com cigarra. A cigarra aqui não afeta plantio nenhum. Não, aqui não. Por enquanto, né? Pode surgir, né? Pode surgir. E porque a praga é uma coisa dinâmica. Tem aquelas pragas que são tradicionais. Tipo, na cultura da soja tem o percevejo marrom, tem tal que já pode esperar que ela vai ocorrer. Mas tem situações de surto esporádico de algum inseto. É isso aí. Ele, o professor Douglas, está aqui conosco nesse bate-papo importante. Estamos falando de UEG, do curso de Biologia e do trabalho do curso de Biologia indo a campo na biodiversidade, especialmente sobre cigarras. Agora, Douglas, nós falamos aqui muito a respeito de cerrado, que é o bioma aí das cigarras. Mas nós temos que ser bem realistas aqui na nossa conversa, Douglas, para falar que nós estamos aí com... Antes era a expansão das pastagens para o gado bovino. Agora tem a expansão da fronteira da soja. E o cerrado está sendo derrubado. Sim. O cerrado em pé começa a ficar escasso. E nós estamos falando aqui muito de fauna, falando de cerrado, eu preciso te ouvir sobre meio ambiente. Essa situação aí que a gente ouve sobre a devastação em massa. Outro dia me contaram aí de uma propriedade aí que foi mecanizada para plantar soja e me disseram que lá derrubaram 48 pés de piquis. Tristeza. Me contaram isso. Tristeza. Veja bem, então o cerrado está indo ao chão, está sendo devastado. Você como biólogo, andando aí pelo cerrado, trabalhando a fauna, especialmente a cigarra, o que você tem para dizer sobre isso? Isso te preocupa? Você é um ambientalista? Me preocupa. Me preocupa porque, de certa forma, eu sou testemunha de algum desses fatos, né? Eu não consigo falar para você, de forma específica, que não seja opinião, o quão foi devastado na região, que tipo de impacto isso tem. Pessoal das tecnologias de geoprocessamento, né, conseguiria falar melhor, pessoal da geografia, através de mapa de satélite. Mas é muito comum você ir num pasto que antes tinha pequi, baru, você passa lá e não tem mais nada. Né? Isso, inclusive, eu imagino que vai afetar questões culturais da região. Vai chegar um dia que ninguém vai ter pequi para pegar aqui, né? Ninguém vai sair. Se não partir para o cultivo do pequi, tratar o pequi como uma lavoura, porque o nativo está desaparecendo. Exatamente. O baru, né? Aqueles moleques que iam para catar baru, que é uma parte legal da vida, né? Da formação da pessoa, o contato com a natureza, vai acabar se perdendo. E você está preocupado com isso? Me chateia. Né? Obviamente, a gente não tem como ser contra o desenvolvimento, nem faz nenhum sentido isso aí. Mas a gente tem que ter a forma de fazer o uso consciente da natureza. Será que realmente é necessário destruir tudo? Será que realmente é necessário limpar tudo de uma vez, né, sem nenhuma compensação? Douglas, então, existe alternativa. Essa culpa aí recai a quem? A mais é ao produtor rural? Ou as nossas leis ambientais estão frouxas, ou é o poder público que não está aplicando bem as leis ambientais? É complexo falar. Obviamente, a gente não pode generalizar e culpar o produtor rural de forma ampla. Isso aí é uma injustiça, culpar mesmo que seja o agronegócio, né, de forma irrestrita. Mas tem aquelas pessoas que realmente não cumprem a lei. A lei é adequada, né, no Brasil, a lei é muito boa, falta fiscalização, e inclusive a gente tem um histórico da população brasileira de ser contra a fiscalização, né? Então, mesmo que fiscaliza algo para impedir que aquilo te prejudique, as pessoas é contra a fiscalização. E é isso aí, quando você destrói uma mata de galeria, quando você destrói uma vegetação de uma forma sem ter devidamente o licenciamento,
a pessoa está prejudicando a população como um todo, né? Muitas vezes a gente vê a população indo contra a fiscalização. Né? Então, inclusive passa por educação, né? E o problema, então, é conjuntural. Aí cada complexo. um tem um pouco de culpa nisso aí. Sim. E o Cerrado, a fronteira do Cerrado sendo estreitada aí na região, muito ruim. Ô, Douglas, nós estamos partindo aqui para o final do nosso bate-papo. Eu ainda preciso te perguntar algumas questões. Uma delas é falar de futuro. Você tem trabalhado aí lá desde o interior de São Paulo com cigarro, veio para cá, descobriu espécies novas, mas eu preciso te perguntar sobre o futuro. O futuro é ainda trabalhar com cigarras? Que metas o professor tem? O que o futuro espera aí para o professor? É essa caminhada? Tem muito o que fazer? Sim, né? Com cigarro tem muito o que fazer, mas obviamente sempre vai surgindo novidades que a gente vai experimentando. Eu estou com uma parceria agora muito forte, a convite, né? Do pessoal da Universidade Latino-Americana, que é a UNILA, lá em Foz do Iguaçu. Eles querem desenvolver um gravador, né, para trabalhar com som, que vai juntar a parte da natureza com a parte agrícola. Então, eles querem desenvolver um equipamento, né, que possa ser utilizado pelo produtor, tanto para ajudar a conhecer a natureza e ajudar a atrair inseto. Aí seria boa parte dele gravar o som e saber se aquela praga existe ou não naquela roça. Ah, sim. Então é pesquisa nova surgindo aí. Sim. Da UEG. Aí, no caso, é do pessoal lá da UNILA e eu sou um pesquisador convidado. Né? Tipo assim, tanto é que daqui 2 semanas eu vou estar lá dando uma palestra, né, lá em Foz do Iguaçu, mas eu vou representando a UEG. Você está solicitado aí, então, pelo Brasil afora aí. Cara, se pegar praticamente todos os professores da UEG, são altamente qualificados e eles são solicitados no mundo inteiro. Recentemente nós temos um professor da Letras que foi chamado e ficou lá quase um mês na Europa dando palestras. Né? A gente tem professor da Geografia... É o João Paulo, né? É o Samuel. É o Samuel Melo. Sim. Samuel Melo. O João Paulo foi recentemente para a capital do Paraguai. Assunção. O pessoal da Geografia viaja, tem professor da Geografia que hoje está lá no México, né? Que é um dos principais entendedores de mineração no mundo. É isso aí. Partindo aqui para o finalzinho do nosso bate-papo com o professor, nós teríamos muita coisa ainda para conversar com ele. Ele é biólogo e é lá do curso de biologia. Eu preciso te fazer uma pergunta também assim, professor. Quem está nos ouvindo aí, de repente, encantou com a biologia. Olha aí que beleza. De repente, encantou com a biologia e eu estou sabendo que está chegando um vestibular de biologia aí, né? Essa notícia é quente. Eu quero que você dê essa notícia aí do vestibular de biologia e eu quero também que você explique sobre essa profissão de biólogo. Porque quando fala no biólogo, faz estudar biologia, a ideia central que vem é assim, ele vai estudar biologia para ser professor. Mas o biólogo, ele tem outros afazeres, né? Eu queria que você fala disso, desses afazeres do profissional biólogo e desse chamamento aí para o vestibular. Tá ótimo. Bom, a biologia é uma área muito ampla. Tudo que é vivo é fruto de estudo na biologia, tá? Então, a gente pode atuar na área ambiental, na área de saúde. Aqui o pessoal da BioEng, a Maiara e o Wendel, foram ex-alunos nossos, né, na parte de licenciamento, essa parte. Biólogos. São biólogos. Então, é uma área extremamente ampla, né? Quando a gente estuda aqui na UEG, você tem essa formação ampla, com profissionais altamente qualificados. E além de você poder dar aula, que às vezes o pessoal torce o nariz para a licenciatura, mas é um dos melhores lugares de emprego. Né? Todo município tem carência de professor. Ser professor é uma boa profissão hoje. Boa profissão. E ser um professor universitário... Sim. Melhor ainda. Melhor ainda. Exatamente. Então, e tem aí o edital do vestibular. Aí o edital do vestibular lançou ontem, notícia quente, né? As inscrições vão até meados de setembro. Tá? E vai ser divulgado aqui no Oeste Goiano, nós vamos cuidar disso a partir de amanhã, vai ser amplamente divulgado. Isso. Quem quiser entrar na UEG e especialmente entrar no curso de Biologia, são quantas vagas? São 40 vagas, além da Biologia, aqui na unidade de Poá nós temos a Geografia, a Matemática, a Letras, a História e no período diurno, né, tem o curso de Direito. Que tal ser biólogo, hein? Tá aí a oportunidade. Com o apoio do Baratão Shopping, da BioEng Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo com o professor
Douglas Botura Macanhã. Douglas aí. Henrique Botura Macanhã, descendente italiano, é paulista, veio para Iporá e gostou e está se destacando aqui. Professor, obrigado por você ter vindo. Valdeci, eu que agradeço a oportunidade. A OEG está sempre de portas abertas para vocês, para a comunidade de Iporá. Estamos aqui para fazer o melhor para o município e para a região. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. A gente termina os nossos bate-papos, professor, sempre entregando aqui uns que presentinhos, uns que alegria. para quem é que vem, que é uma forma de você lembrar desse nosso bate-papo. Valeu aí, obrigado ao professor. É sempre assim, terças e quintas, assuntos importantes. E na quinta nós vamos falar de um assunto importante também. Nós vamos falar sobre o endividamento dos plantadores de soja. É um assunto correlato a esse que tratamos aqui hoje. Será o nosso entrevistado, o advogado Rodrigo Marques, que está atuando aí nessas negociações das dívidas dos plantadores de soja. Até quinta, um abraço a todos.